Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre, que é um oferecimento do restaurante Esquina Mineira, né, que fica ali na 704, 705 Norte, e também da Prismac Turismo, que é a agência que vende a passagem aérea online mais barata do Brasil. A Prismac Turismo fica no Garvey Parque Hotel, no setor hoteleiro norte. Mas como você tem acompanhado ao longo dos últimos dias, né, dos últimos 10 dias, a pauta, né, não poderia deixar de ser as manifestações que estão acontecendo em todas as cidades brasileiras, seja ela grande, seja pequena, né, e que tem ecoado no mundo inteiro. Basta a gente verificar a solidariedade que tem sido emprestada por muitos brasileiros e muitos estrangeiros que vivem fora do Brasil, né? Mas nós não poderíamos deixar de comentar tudo isso que está acontecendo. Mas antes de apresentar a nossa bancada e o nosso convidado especial, nós gostaríamos de colocar algo para reflexão. Primeiro, causa perplexidade a gente verificar, né, que os governantes do nosso país dizem não entender o que está acontecendo, ainda não conseguiram assimilar. Mas a gente vai buscar resgatar alguns fatos para que possa ajudar a descobrir o que está acontecendo. Vejam bem, nos últimos 10 anos, né, a sociedade brasileira viu o governo Lula corromper o parlamento brasileiro para aprovar uma reforma da Previdência que prejudicou inúmeros trabalhadores, milhões de trabalhadores brasileiros. A sociedade brasileira presenciou o Supremo Tribunal Federal condenar os mensaleiros do PT à cadeia e até hoje eles estão aí transitando. Basta saber que o Zé Dirceu anda negociando com o governo, que o João Paulo Cunha, que o José Genuíno estão lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados fazendo leis, né, e sendo tratados como excelência, né? Existem outros fatores, né? Nós tivemos a oportunidade de ver o governo brasileiro comemorar uma relação com a FIFA, que hoje é o maior balcão de negócios que existe no mundo, né? E estamos vendo aí 28 bilhões de reais serem despejados na construção de estádios. E ainda assim, a classe dirigente desse país não entende o que está acontecendo. É muito fácil de entender. Eu acho que a sociedade brasileira, de uma forma espontânea, está mostrando que cansou disso tudo, que não aguenta mais tanto cinismo, que não aguenta mais tanta bandalheira. É hora de mudar. E já que os governantes, os dirigentes desse país não têm a coragem de mudar, então a sociedade brasileira está mostrando que ela está disposta a mudar. Ou os governantes criam juízo e aí tentam realmente recuperar, resgatar o respeito que o cargo lhes impõe, ou então eles serão atropelados pelos fatos. Seja bem-vinda essa primavera, seja bem-vindo esses ventos que sopram. Esperamos que isso não se transforme num dia de fúria, porque o que a nação brasileira quer é apenas paz. Agora, quer paz desde que ela tenha a contribuição daqueles que governam o país. Mas esse é o tema que nós vamos discutir aqui ao longo do programa. E a nossa bancada está cheia hoje. Temos aqui ao nosso lado o João Eduardo Zisman, nosso articulista político, né? Temos também o Luiz Solano, repórter do Planalto, aliás, premiadíssimo, né? E temos um convidado especial, Acilino Ribeiro, né? Que dedicou toda a sua vida, né, à organização de movimentos sociais e também vai falar um pouquinho sobre as eleições do Parlasul, quando ela acontecer, porque tem um doutor Rosinha, ou Florzinho, não sei bem o nome dele, que está impedindo, né, que essa eleição aconteça. Mas, de qualquer maneira, é importante que a gente coloque esse tema também em pauta, né? Mas eu gostaria de começar com o João. Parece que o João quer parabenizar aí o nosso amigo Solano, quer mostrar um diploma. Como é que é isso? Pois é, a semana passada nós tínhamos anunciado que o Solano nos honra demais aqui a presença dele na bancada, dividir a bancada com o repórter do Planalto, decano aí, e inspiração de muitos jornalistas que fazem a cobertura política, não só do Distrito Federal, mas a nível federal, né, do governo federal, e o Solano foi merecidamente premiado agora essa semana, na segunda-feira, dia 17, né? Na Assembleia Legislativa de São Paulo. Quer dizer que no dia 17 de junho, aquele dia... E recebeu o prêmio de jornalista e articulista político, né, Parabéns, Solano. Do ano. Parabéns, Solano. E é merecida essa homenagem
E já veio tarde, né? Mas veio numa boa hora. Tá, muito obrigado, João. Muito obrigado, Arcelino, que está presente aqui conosco, Ribeiro. Esta homenagem que eu recebi lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, eu dediquei de público à minha esposa, a doutora Ilka, que me fazia companhia. E dedico esta homenagem ao povo de Brasília. Porque sem povo você não tem notícia, sem povo você não faz comunicação. Então eu dedico esta homenagem da Braslíder à sociedade candanga que eu aprendi a amar. Mas eu tenho a impressão que você está arrumando um problema de família. E a sogra? Então, bom dia para a minha sogra, para a Vilmar, e também para o sogro, porque ele fica com ciúme. Ao meio-dia, no sábado, praticamente, eles ficam sentados, estão agora vindo assistindo o programa, e a Vilmar fica atenta. Inclusive, me censura quando eu participo aqui do programa sem paletó e gravata. Mas também para você, Tom, seu grande amigo. Bem, Solano, o programa Tribuna Livre se sente honrado, né? Com esse reconhecimento ao seu trabalho, né? E nós ficamos muito felizes, né, com a sua presença aqui. Mas temos aqui um convidado especial, Arcelino Ribeiro, né, que é o nosso presidente do MDD, que é o Movimento Democracia Direta, né? É também o coordenador do curso de pós-graduação da Faculdade JK. E o Arcelino sempre teve, né, toda a sua vida dedicada aos movimentos sociais, né, e estão acontecendo muitas manifestações. Mas, inicialmente, Arcelino, a gente gostaria de falar um pouquinho sobre as eleições no Parlasul. Eu queria que você, de uma forma resumida, pudesse dizer para o nosso telespectador o que significa, né, o Parlasul, o que significa o processo de eleição, o que existe nesse projeto. E aí a gente debate um pouquinho para poder passar logo depois para a questão das manifestações e no outro programa, com mais calma, a gente fala mais sobre o Parlasul. Bom, a questão do Parlasul, inclusive, ela veio à tona agora com essas manifestações, porque já se viram cartazes, reivindicações, faixas, inclusive que as manifestações já não são só sobre questão de passagem. Não é 20 centavos o problema. Então já tem outras coisas, já vi cartazes defendendo. O que acontece? O Parlasul é o parlamento do Mercosul, é um órgão, digamos assim, um órgão legislativo do Mercosul, composto pelo Tribunal de Revisão do Mercosul e pela Comissão Administrativa do Mercosul, que é o processo de integração da América Latina. E como é que é escolhido os parlamentares? O protocolo constitutivo do Mercosul determina que, a partir do primeiro momento, da primeira bancada que assumiu, a partir dali seria por eleição direta, que era para ser a primeira a partir de 2008. Como não foi possível, a partir de 2009 foi apresentado um projeto de lei pelo deputado Carlos Zaratini, de São Paulo, que garantia as eleições diretas. Depois, a partir daí, foi apresentado um outro agora pelo senador Antônio Carlos Valadares? Lindenberg, garantindo as eleições para 2012, mas já no final teve que passar para 2014. Ocorre que o projeto na Câmara foi derrubado pelos dois pareceres, tanto em 2010 como em 2012, por um outro deputado do Paraná, chamado Dr. Rosinha, que trabalha constantemente contra... Dr. Rosinha, Joãozinho, é aquele mesmo que disse que aquela vaia na Dilma foram os playboys de Brasília. O nome do Dr. Rosinha já é um nome meio interessante, é uma figura polêmica de natureza. É um deputado que tem trabalhado constantemente contra as eleições diretas no país, do Parlasul, que tem o apoio dos movimentos sociais. Nesse projeto apresentado pelo deputado Ricardo Zaratini, nas duas votações foi derrubado porque ele era o relator. E aí o senador Lindenberg Farias, a pedido de um grupo de movimentos sociais e de ex-parlamentares, de figuras expoentes da política brasileira, apresentou pedindo as eleições diretas. Por quê? Marcelito, só interromper um pouquinho, porque eu acho que é importante. Quem pode ser eleito e quantos são os representantes do Brasil nesse parlamento? O Brasil, hoje tem 37, mas a partir de 2014, assumindo no dia 1º de janeiro de 2015, vai ter 75 parlamentares no Mercosul. Mas hoje a eleição se dá como? De forma indireta, entre os parlamentares, lá deputados e senadores. Uma distribuição de cargo entre amigos, né? E a partir de então, agora da aprovação da lei, qualquer cidadão vai poder Aí, a partir daí, qualquer contra cidadão... isso que o doutor Rosinha é contra? É contra. Ele acha que, por enquanto, o povo não sabe votar, então não sabe escolher o seu deputado, tanto que esse... Não, talvez ele tenha razão, ele não está eleito. E aí, porque hoje só quem pode ser são os deputados, quem tem mandato. Realmente é um tema muito, muito importante,
para ser discutido. E exatamente por isso, né, como o nosso tempo é muito curto e a pauta hoje é fundamentalmente essas manifestações que estão acontecendo, eu queria já fazer o convite para que, noutro programa, você pudesse discutir conosco e até esclarecer aqui, né, essa questão do Parlasul. Mas nós gostaríamos de ouvi-lo também um pouco sobre essa questão das manifestações. Mas aí vamos seguir aqui pela ordem dos mais velhos, né? Então, primeiro, quem fala aqui é o João Zisma, né? Joãozinho, o que você está achando dessas manifestações todas aí? Qual é a leitura que você faz disso tudo? Bem, eu me sinto de alma lavada, né? Eu acho que a sociedade brasileira deu um banho de cidadania. Aflora a cidadania. Está dando um banho de cidadania, né? Sobre todos os aspectos. Isso não é por questão do 0,20, mas é o poder de mobilização. O poder é a transformação da indignação, com tanta sacanagem que se vê ao longo desses anos, ir para a rua e mostrar pacificamente que está ali disposto a enfrentar a arma, enfrentar a polícia, enfrentar o exército, enfim, enfrentar o estabelecimento do governo como um todo. Eu acho que o cidadão brasileiro, a juventude, que não é a mesma da minha geração... Engraçado, é uma juventude que não viveu a repressão. Porque no meu caso, eu que nasci em plena repressão, a gente foi acostumado a ser muito coibido e reprimido sobre todos os aspectos. Mas essa juventude não é liberta desse sentimento. Isso é que é bonito, isso é que é bacana. Né? Eu sei porque meus filhos estão lá todo dia. Né? E eu vibro com eles. Você, Solano, o que você acha? Bom, veja bem, nós não temos bola de cristal, mas nós cantamos esta pedra tem uns 4 meses. É verdade. Aqui no programa, quando os dois foram condenados, o Zé Genuíno e o... Paulo Cunha. João Paulo Cunha. João Paulo Cunha. E nós falamos aqui que aquele baixinho que era presidente da Câmara disse que o Supremo Tribunal Federal não iria interferir lá dentro da Câmara. Eu disse, inclusive, nós falamos aqui que a sociedade iria se rebelar. Está se rebelando justamente por causa dessa situação que o Brasil vive. É corrupção, é roubo, é morte e ninguém toma nenhuma providência. Então, esse é o meu ponto de vista. A sociedade está de parabéns, os jovens estão de parabéns porque foram para as ruas, estão gritando em prol de uma nação sadia, essa nação nossa brasileira. Também, Celino, o que você acha? Você que sempre participou aí dos movimentos sociais, o que você vê disso tudo? Eu que participei desde 1968 e me lembro que eu fui preso a primeira vez contra a ditadura militar, no dia, eu não esqueço porque dia 19 de abril é dia do índio, né? 19 de abril, dia do índio. 19 de abril, por uma manifestação estudantil, porque queria colocar água, e já era em plena ditadura, foram 5 meses depois do AI-5, a gente já protestava contra isso, participei dessas manifestações contra a ditadura, depois foi o período em que eu entrei numa organização revolucionária, guerrilheira também, no combate à ditadura, foi o período dos anos de treva, participei daquele movimento, depois participo das grandes assembleias de reconstrução da UNE, né? Na década de 70, organizando aqui no Distrito Federal aqueles eventos, participando aqui na UNP, na UDF, na Católica, depois participamos da redemocratização, das diretas já. Tem toda uma experiência, mas... Do Fora Cola. Só que eu nunca tinha visto, durante mesmo, por isso que eu estou rememorando isso, eu nunca tinha visto uma espontaneidade tão grande, porque naquela época nós tínhamos as organizações revolucionárias e os movimentos, os partidos que estimulavam. Eu era do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e a gente estimulava, eu era da juventude também. Hoje, eu vi rejeição aos partidos, inclusive, porque o povo não acredita mais nos partidos e nos políticos, porque a credibilidade deles acabou. Ou seja, são movimentos espontâneos que, de uma certa forma, também a gente pode dizer que não precisa ensinar nada mais a esses jovens, porque eles sabem. Eles sabem o que querem, né? Apenas setores da mídia que promiscuamente tem uma relação com setores do poder e tem relação com o poder empresarial. É o balcão de negócio. Balcão de negócio. Agora, o que eu achei mais interessante é que aí eu faço uma ligação do que aconteceu naquele período da ditadura militar, quando nós saímos às ruas para enfrentar o regime, e o que está acontecendo hoje, que um dos atores daquela época que contribuiu com as ditaduras era a FIFA, que promiscuamente teve uma relação e serviu de instrumento para a Operação Condor,
e isso está aqui registrado num documentário chamado Memórias do Chumbo Futebol nos Tempos do Condor, que mostra que a FIFA atuou junto com a CIA, o Serviço Secreto Americano, e com os serviços de inteligência dos países da ditadura, para fazer tráfico de armas, fazer negócio, lavagem de dinheiro, como até hoje faz, né? E o pior, os contêineres da FIFA, que são proibidos de ser abertos nos países onde eles chegam, dizendo que é coisa da FIFA, naquela época, segundo informações que a gente tinha, era que servia de transporte para os corpos dos guerrilheiros mortos. Ou seja, a FIFA é uma organização criminosa a serviço de governos terroristas, como foi naquela época. E hoje, os dois bandidos que dirigem a FIFA, José Blatter, que termina de dizer que essas manifestações no Brasil são maiores, aliás, que o futebol é maior do que essas manifestações que estão tendo no Brasil, e aquele outro bandido, o Walker, de dizer que a democracia atrapalha o futebol. Esses dois elementos têm que ser expulsos desse país, eles não podem permanecer aqui. Mas o que você caracteriza como fundamental nesse processo é a espontaneidade do movimento, não é isso? Exatamente, essa espontaneidade, ela é fruto, eu faço isso, da necessidade de sobrevivência do povo, somada à sua capacidade de mobilização através das redes sociais, porque naquela época, para a gente fazer uma mobilização dessa, era o panfletinho, a gente terminava sendo preso e tal. Hoje você abre o computador e faz. Então eu realmente, que procuro hoje, sou um acadêmico. Se sente realizado. Né? Deixa eu perguntar aqui, João. E as redes sociais têm ajudado. O Acilino colocou a questão da participação da FIFA. O que você... Eu acho, assim, nós estamos vivendo em pleno período de Copa das Confederações. Eu acho que a população conseguiu, né, sobretudo a população que está fazendo parte do movimento, né, a que está diretamente envolvida nos movimentos. Claro que eu acho que, de uma maneira geral, todos estão, o povo brasileiro está apoiando aquela garotada que está ali. Mas, independentemente do que está acontecendo, do evento da Copa das Confederações, evento pré-Copa, que a FIFA está na frente, enfim, acho que o povo não está ligando muito para isso, né? O povo deixou de lado. É o resultado do jogo. É o resultado do jogo, aquela história do... O povo, sim, vai para os estádios, continua torcendo para o Brasil, mas acabou aquele ufanismo da pátria de chuteiros. O povo está muito mais preocupado, né, com o 0,20 centavos, com o IPTU que vai aumentar, né, com a roubalheira, com o preço de 1 bilhão e 600 foi gasto no estádio, tá? Mas que o Brasil está ali preservadinho. Quer que o Brasil faça gol, que o Neymar seja campeão, enfim. E a maior demonstração disso foi a abertura da Copa das Confederações. Todas as seleções foram aplaudidas, o hino do Japão foi aplaudido, a seleção japonesa, brasileira, e quem tinha que ser vaiado foi vaiado. O povo está aplaudindo a seleção. O protesto não é contra a seleção. Eu não quero, enfim, não dá para apagar a história, o que aconteceu, aconteceu. Eu não posso adentrar nessa questão de saber se a FIFA estava dentro dessa história, ajudou os movimentos de repressão, mas enfim, eu acho que a população separou, né? Eu acho que futebol é futebol, está lá, o povo vai continuar torcendo, a população vai estar lá dando apoio para a seleção, mas não tem nada a ver com o movimento de rua. O movimento de rua é um movimento cidadão. O povo está na rua para reivindicar porque está de saco cheio, pô. Ninguém aguenta mais falar de corrupção, de sacanagem, de safadeza. É verdade, é verdade. Eu acho que precisa esses encastelados no poder aí atinarem para isso. Que não aparecem, né? Que não aparecem. Aí dos seus gabinetes, né? E não adianta olhar para o lado e achar que é com o outro. É com ele mesmo, é com ela mesmo. É com ela mesmo. E não adianta ir pedir, né, Solano? E pedir conselho pro mestre, né? Não adianta. Enfim. Você já entrou direto no assunto que eu ia perguntar ao Solano, então eu faço o serviço completo, entra aí. Solano viu os aviões. Solano ficou indignado. Solano que é o homem da ponte aérea, eu né? estava na terça-feira viajando para Brasília, estava já no aeroporto de Congonhas, e vi os dois aviões da Presidente da República. E dentro do avião estava a presidente Dilma. Ela saiu e foi se reunir com o Lula em um dos galpões ali do aeroporto de Congonhas. Eu fiquei curioso, eu não saí porque eu estava com cartão de embarque.
Mas se não, jornalista como jornalista teria ido participar da conversa Mas, também. Solano, será que ela foi se aconselhar Ela foi com o presidente? pedir conselho ao Lula. E digo que o Brasil vive hoje um regime parlamentarista. Ou seja, tem um primeiro-ministro que é o Lula e tem a presidente que é a Dilma, como acontece na Europa, onde o presidente vai pedir conselho para o primeiro-ministro. Então, Solano, ela não entendeu ainda o recado que está vindo das urnas. Porque, veja só, nós abrimos o programa, inclusive, falando, né, que o governo Lula corrompeu o parlamento em 2005 com o tal do mensalão do PT. O Supremo condenou esses caras. Descobriu-se que tinha uma moça, parece que muito íntima do presidente Lula, né, que tinha um emprego de chefe de gabinete da presidência da República em São Paulo. A dona Rosemary. A Rosemary Noronha. O Lula é um dos maiores artífices de todo esse combustível para a indignação que está sendo externada agora, esse grito que ecoa nas ruas. E mesmo assim a presidente Dilma vai pedir conselho a ele. Olha, eu acho que a presidente está se aconselhando mal, hein? O que você acha, João? Não dá. Eu acho que a presidente, eu acho que ela se chocou muito. Ela teve uma surpresa muito grande com a vaia que recebeu aqui no Estádio Nacional. Ela parecia dizer assim, mas é comigo? Claro que é com a senhora. A senhora é presidente do Brasil. Nós analisamos uma pesquisa que foi feita, se não me engano, pela OPIP, né? E está havendo uma convergência muito grande entre as retas de aprovação e desaprovação do governo Dilma. Então, Ela perdeu mais 8 pontos. Então, com a possibilidade de, muito proximamente, que essas curvas se encontrem e que a curva de desaprovação do governo dela ultrapasse a reta de desaprovação, ultrapasse a reta de aprovação. Portanto, eu acho que ela se surpreendeu. Eu acho que está muita gente buzinando, dizendo que ela é a cara, e ela não é a cara. Né? Eu acho que a presidenta está precisando levar um choque de realidade. E levou, está aí. E eu acho que você disse tudo. Eu acho que a expressão é essa, é choque de realidade. Ela precisa parar de ouvir os puxa-saco que estão lá dentro do Palácio do Planalto, inclusive uns muito próximos, né, nos andares próximos, né, e começar a ver o que está indignando a população. O que está indignando nós colocamos lá no início do programa, né, quer dizer, as pessoas não aguentam mais tanta bandalheira, tanta roubalheira, não aguentam mais tanto cinismo, né, e é de governantes mesmo, é de dirigentes do país. Então a população está mandando o recado. É bom que os governantes tenham juízo e realmente busquem, né, corrigir essas coisas para que a sociedade possa ter um governo em que ela possa voltar a confiar e o país voltar a funcionar. Bem, mas o nosso tempo é muito curto. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com o esporte. Bem, estamos de volta e agora vamos falar um pouco sobre futebol também, né? Afinal de contas, a seleção está aí, né, Maurício? Arrebentando, né? Já ganhamos os 2 primeiros jogos, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre essa seleção e a perspectiva para o futuro, né, nessa Copa das Confederações? A gente já começa a ver, prazer, professor, amigos aí do Tribuna Livre, 3 jogos sem levar gols já mostra uma evolução da seleção brasileira. Pelo menos na parte defensiva, né? Certeza, né? Venceu a França 3-0, embora a França tenha vindo ao país aí com inúmeros jogadores titulares ausentes, né? Mas 2 vitórias, de certa forma, convincentes, né? 3-0 contra a seleção japonesa, sem sustos. E agora, na última quarta-feira, a vitória de 2-0 contra o México. E hoje enfrenta a tradicionalíssima, né, seleção italiana num jogo de 9 títulos mundiais, né, professor? É verdade. Joãozinho, e você acha que a seleção está toda essa Brastemp toda que o Maurício está dizendo aí? A grande surpresa é ter o Jô dividindo a artilharia com o Neymar, né? Isso é uma surpresa maravilhosa. Aliás, o né? Fred tome cuidado, viu? Porque Pois pode perder a vaga. O Fred não faz mas, gol, enfim, moço. eu acho que a seleção está mostrando que está evoluindo, sem dúvida. Eu acho que ainda está distante de estar mantendo um padrão de jogo, né? Aceitável, mas está vencendo, é o que vale. Eu acho que o Neymar voltou a brilhar, isso é que é importante. Fez gols bonitos. Foi o dono do jogo contra o México, né? O dono do jogo contra o México. A defesa está se postando um pouco melhor. Eu acho que o time está... Ainda não me convence muito o meio-campo.
da seleção. Agora, eu não sei se vocês perceberam, eu queria até colocar assim para reflexão de vocês. Eu acho que existe assim algo invisível, mas uma sinergia entre a torcida brasileira e a seleção. Há toda uma vontade da torcida em abraçar a seleção, né? Sem dúvida, muitos questionaram o comportamento da torcida de Brasília em ter vaiado a presidente da República. Eu estive no estádio no jogo Brasil e Japão. A torcida aplaudiu a entrada do Japão, do time japonês, aplaudiu o hino nacional japonês, que é raro em estádios de futebol, e aplaudiu nos 90 minutos a seleção brasileira. E quando teve que vaiar, vaiou, Dilma. Vaiou quem tinha que você vai? Vaiou quem tinha que você vai. E, aliás, dizem que o governador do DF se procuraram. escondeu lá dentro do camarote para não aparecer. A própria presidenta, ninguém dissesse que ele estava lá. A própria presidenta procurou a Guilherme Cadê o homem? para responsabilizar. Vai, é sua, é minha, é tua. E outra coisa, o João fez questão de traçar um paralelo aqui, voltando até o próprio futebol, sobre esse gol do Jô, né? E me parece, eu vou usar até, tem que usar o trocadilho aqui no nosso Tribuna Livre. Depois dos 45 tem o programa do Jô. Porque o Jô só marca nos acréscimos. É verdade. Rapaz. Né? Ele marcou nos acréscimos contra o Japão, marcou nos acréscimos agora contra o México. Muitos querem o Jô como titular, mas uma coisa é você entrar enfrentando um adversário cansado nos últimos 15 minutos. Né? E outra coisa é você peitar, você trombar e você não ter nenhum tipo de oportunidade semelhante a que o Jô teve. Mas né? independentemente que foi o disso, caso do Fred Fred. tem que fazer gol, né? Tem que parar. A convocação, eu não sei de vocês, mas a convocação do Jô foi mais o Filipão que se redimir com o Ronaldinho Gaúcho. Que fez está fazendo o Jô lá no Atlético Mineiro. E outra coisa, João. Não quis convocar o Ronaldinho, convoca o Jô. E outra coisa, a convocação do Jô foi nos acréscimos. Foi nos acréscimos. É verdade. Entendeu? Porque o Leandro Damião se contundiu. Jô acréscimo. É por aí. Mas tá lá, cumprindo o papel dele, tem que fazer Agora, igual faz. Né? por exemplo, o Mano Menezes ele foi apresentado essa semana, né, como novo técnico do Flamengo. O Renato Abreu não faz mais parte do elenco rubro-negro. O Renato Abreu só soube que deixaria o Flamengo através do site oficial do Flamengo. Ele não havia sido despedido pelo site. Ele foi despedido pelo site. É a internet. Né? E para o torcedor de Brasília, né, quiser acompanhar o Flamengo aí, tradicionalismo do nosso amigo João, dia 29 de junho, Flamengo e São Paulo em Uberlândia, num sábado, 7 da noite. 29 de junho? É um amistoso. Tá. É partida amistosa. Agora, só para a gente encerrar, né, não poderíamos deixar de falar da Espanha. Que time nojentamente perfeito, né? E olha que É muito chato assistir jogo. Não dá para assistir. Só ele que joga. É insuportável. É um futsal de campo. É um futsal de campo. É um verdade. futebol que é desagradável você assistir, porque é o time que joga só, velho. Não dá para Ele joga sozinho e é interessante que parece que quando eles perdem a bola, quando dão o azar de perder a bola, rapaz, parece assim que a bola é uma preciosidade, que eles correm, todo mundo vai em cima do adversário e toma imediatamente. E outra coisa, é impressionante. Será que a gente aguenta? É impressionante como os adversários que enfrentam a Espanha se apequenam, né? É verdade. É impressionante como a assistiu Espanha... o jogo com o Uruguai, o Gandula teve mais posse de bola do que o Uruguai. Eu acredito até que o técnico uruguaio, ele imaginando já uma derrota diante da Espanha, ele não tenha colocado Forlán e Lodeiro, que eu entendo ia perder de qualquer jeito. Que eu entendo que em qualquer equipe do país são jogadores titulares, e na seleção uruguaia foram banco e entraram no segundo tempo e deram até uma nova cara para a seleção uruguaia. Bem, vamos torcer então para a Itália eliminar a Espanha, para a gente não precisar ter esse encontro desagradável, né? É verdade. E olha que eu ouvi uma notícia que o Luiz Felipe Scolari declarou que não gosta de ver a Espanha jogar. Não, mas realmente não dá para gostar. Não, eu também não gosto. Eu também mas não você gosto. pode, né? Não, só ela que joga, não tem adversário. É chato. A bola fica com ela o tempo inteiro e agora já estão apelidando de tic-tac, é um troço chato. Talvez seja Faz dormir. o tico-tico no fubá do América dos anos 60, né? É verdade. Tinha um futebol que sempre tocava Mas você de disse forma bem, eficiente. o futsal, as equipes mais eficientes eram exatamente essa, era o toque rápido, entendeu? Deslocamentos rápidos. Para buscar espaço e finalizar. É muita movimentação. Muita movimentação, mas vamos ver, né? Eu acho que é um grande choque, talvez uma prévia, né, do que vai acontecer no Mundial. Bem, Maurício, o nosso tempo é muito curto, né? Então estamos finalizando o programa e eu não posso deixar de agradecer aqui a Prismac Turismo, que vende a passagem aérea online mais barata, né? Ela fica ali na
no setor hoteleiro norte, no edifício Garvey Parque Hotel, e o restaurante Esquina Mineira. Mas principalmente quero agradecer a você, nosso telespectador, que sempre nos acompanha, né, com essa fidelidade. Vamos torcer juntos no jogo Brasil contra a Itália e, se Deus permitir, sábado que vem estaremos de volta.